Alô, você. Vamos jogar duro. Rapaz, eu tô jogando duro aqui ultimamente. Tô deixando de passar um dia, né? É isso aí. Goiânia na área. O meu carregador aqui, se o jogo ficar duro, eu vou, né, carregar o telefone. Isso aí. Convido seus amigos, convido seus amigos. Convido seus amigos. Decisão do STF, né? Amanhã eu falo. Decisão do STF é mole. É isso aí. Alô? Sauípe, né? Jogando duro. O celular, o Brunão, o celular novo, ele tá jogando duro, né? Ele tá sabendo que é direto. Convida aí os seus amigos. Bomba de corações. Vou jogar duro agora, parceiro. Crime em ricochete. Não faça confusão com responsabilidade penal em ricochete. Não é isso. Né? Ou melhor, responsabilidade penal por ricochete. Agora eu estou falando do crime em ricochete. Fiz um aulão para com você, prof. Não entendi. Manda um abraço para a Vitória, Pernambuco. Alô, Vitória. Vitória, Pernambuco, joga duro. Caldas Nova, aulão premonição aqui em Goiânia. Dia 15 de outubro. Vamos jogar duro. Aulão no Pará, premonição. Ah, sim, né? Gostou do aulão? Alô, Amapá. Amapá tá no DF, né? Amapá tá no DF, jogando duro. É isso aí, bacana. Seja bem-vinda ao DF. Sua aula foi show. Olha aí, ela gostou, né? Da minha aula lá, no Premonição Pará, né? A gente veio jogando duro. Vai tirar uma foto comigo, prof? Claro que eu vou querer tirar uma foto com você. Eu adoro tirar fotos. Já perceberam? Alô, Uberaba na área. Pessoal, vai ter a camisa do mestre. Isso aí, né? Acertei 7 das 10. Zanotti também deu show. Ela jogou muito duro, né? É o efeito aulão premonição, né? Não gostar de suas aulas é impossível. A gente vai aqui, né? Tentando, falando a linguagem do aluno. É isso aí. Quando falar um aulão aqui no Rio, vou fazer um outro aulão aí, né? Esse ano eu fiz já um aulão aí no Rio e a gente jogou muito duro. Perceba bem. Bacana, então. É isso aí. Esses dias na Bamboa, né, prof? Na Bamboa, né? Também filho de Deus, né? Filho de Deus. O aulão do Pará foi 1000. Maceió jogando duro. Em relação especial, mandei 9 das 10. Boas dicas na aula. Pessoal, é o que eu falo, né? Veja, eu não brigo com sonhos. E veja aí, eu me sinto cada vez mais incentivado com essas postagens, né? Porque o aluno ele podia muito bem acertar pra caramba na prova e não falar nada, ficar na dele, né? Isso aí é um reconhecimento de um trabalho. Eu fico mais motivado de entrar aqui mais vezes, né? Isso, trazendo esses assuntos, tá certo? Crime em ricochete é o que eu vou falar hoje. Bacana? Veja, porque eu fico incentivado. Porque o aluno vai lá, ele faz o investimento dele, ele tem um retorno, né? E ele sabe que a equipe
premonição não brinca com sonhos, né? Não brinca com sonhos, legal, então, bacana. Perceba bem, perceba bem. Veja que o que eu vou falar hoje, eu já falei em uma outra live, beleza? O que eu vou falar hoje, eu já falei em uma outra live, mas perceba bem que eu não dei essa denominação. Eu lembro que eu não dei, e eu vou dar essa denominação hoje. Legal? Porque pode cair na sua prova. Bacana? Tranquilo. Veja que eu vou entrar, tá? Longe de fazer um estudo acerca do dolo, mas em apertada síntese, eu vou ter que falar algumas coisas aqui em relação ao dolo. Legal? Bacana. Artigo 18 do Código Penal, pega aí o seu 18 do Código Penal, ele diz o seguinte, disse o crime doloso, inciso 1, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Legal? Aqui da definição de crime doloso. Bacana? Bem, quais são os elementos do dolo? Né? Quais são os elementos do dolo? Veja que eu tenho dois elementos numa concepção finalista. O dolo, ele é formado pela consciência e pela vontade. Consciência eu vou chamar de elemento intelectual. Bacana? Isso, elemento cognitivo ou intelectual. Bacana? E a vontade eu vou chamar de elemento volitivo. Legal? Bacana. Professor, mas peraí. Como assim consciência? Se a consciência, eu já verifiquei que a consciência está ligada lá na culpabilidade, que é o potencial conhecimento do estudo do fato. Como a consciência está no dolo? E aí eu te chamo no perceba. Eu te chamo no perceba porque, perceba bem, essa consciência que eu estou fazendo referência é a consciência do fato. Não do caráter lícito do fato. Professor, não entendi e eu explico para você. Perceba bem que o Tício, ele tem a consciência de que se ele atravessar a rua, ele vai chegar a um outro ponto da rua. Bacana? Ele está num ponto A e ele vai chegar no outro ponto, se ele atravessar a rua. Bacana? E aí ele faz o seguinte, olha, eu tenho a consciência do fato. Ou seja, eu tenho a consciência que se eu atravessar do ponto A, eu vou chegar ao ponto B. E para isso, eu vou manifestar a minha vontade. Ou seja, eu vou caminhar. Caminhou, manifestando a vontade. Perceba que essa consciência do fato é a consciência do fato. Veja, ele tem que ter consciência de que se ele atravessar a rua, ele vai chegar a um outro ponto. Necessariamente, ele não tem que ter a consciência de que atravessar a rua é crime. Né? Atravessar a rua, perceba bem, crime não. Atravessar a rua é uma conduta ilícita. Entenderam? Ele tem que ter a consciência do fato, não a consciência da ilicitude do fato. Deu para entender? Deu para entender isso? Consciência do fato e não a consciência da ilicitude do fato? Porque consciência, né? Potencial conhecimento da ilicitude do fato, né? O potencial conhecimento da ilicitude do fato, aí sim você verifica lá na culpabilidade. Isso eu estou raciocinando com a concepção finalista. Porque na concepção finalista, veja, o dolo, eu tenho que ter dois elementos, consciência e vontade. A consciência, né, não precisa estar ligada à ilicitude do fato. Professor, mas por que você está falando da concepção finalista? Eu estou falando porque numa concepção clássica, perceba bem, além dessa consciência de saber do fato, né, de atravessar a rua do ponto A para o ponto B, eu tenho que saber que atravessar a rua é uma conduta ilícita. Entenderam? Veja que o dolo lá na teoria clássica, eu estou jogando duro, perceba bem, é um dolo assim, maquiado. É um dolo que eu vou chamar de dolo colorido, é um dolo que eu vou chamar de dolo normativo. Ou seja, tem que se verificar se o agente ele tinha conhecimento da ilicitude do fato. Olha só, o conhecimento da ilicitude do fato reveste o dolo na concepção clássica. Legal, bacana. Na concepção finalista, não. O dolo é natural. Só basta atravessar a rua. Eu quero saber, não me interessa saber se atravessar a rua é uma conduta ilícita. Então, eu tenho que ter conhecimento de que, se eu atravessar a rua, eu vou chegar a um outro ponto. Eu tenho que ter conhecimento de que, se eu emprego uma arma de fogo e atiro,
eu vou provocar a morte da vítima. É isso, é isso. Eu não tenho que ter consciência de que a morte da vítima constitui um ilícito penal. Entenderam ou não? Isso quando eu estudo dolo. Deu para entender isso? Então, 2 elementos que eu tenho na concepção finalista: consciência e vontade. Eu tenho que ter a consciência e tenho que ter a vontade. Por quê? Então, eu tenho a consciência de que se eu atravessar a rua, eu chegarei ao ponto B. Eu tenho a consciência. Mas eu tenho a vontade? Não, que eu fiquei parado. Entenderam ou não? Como é que eu vou ter o resultado? Fiquei parado. Né? Então, veja, eu tenho que ter também a vontade, né? Manifestar a vontade, né? De produzir o resultado. É o elemento volitivo. Olha só, e aí você vai começando a costurar, né? O jogo tá duro, eu avisei. Você vai começando a costurar o direito penal na sua cabeça. Porque perceba bem. Eu tenho que ter 2 elementos para que eu tenha o dolo. O Tício, perceba, entrou lá na floresta, né? Veja, e aí, o que aconteceu? Veja, ele realizou um disparo de arma de fogo para atingir um animal. Bacana? E acabou atingindo, perceba bem, um amigo dele, né? Um amigo dele que estava fantasiado ali de urso. Veja que eu tenho uma vontade, perceba, eu tenho uma vontade, sim ou não? Eu tenho a vontade, realizei o disparo, eu tenho a vontade, sim ou não? Sim. Vontade de disparar, sim ou não? Sim. Sim, coloca aí sim, né? Sim, isso. Mas na minha consciência, né? Veja, eu tenho a consciência. Qual é a minha consciência do fato? Eu tenho a consciência se eu disparar vou atingir o Tício? Ou na minha consciência eu vou atingir um animal? E aí? Na minha consciência, eu tenho a consciência que vou atingir um animal. Não é isso? Não é isso? E acabei atingindo o Tício porque ele estava fantasiado. É por isso que no erro de tipo, perceba bem, eu tenho a exclusão do dolo. Por quê? Eu tenho a exclusão de um elemento do dolo, qual seja a consciência. Entenderam ou não? Porque o erro de tipo exclui o dolo. Entenderam ou não? Porque sai um elemento. Entendeu? Viu? Quando falaram erro de tipo exclui o dolo. É isso aí, filho. Porque sai um elemento, a consciência. A vontade eu tenho de realizar a conduta, né? Mas a consciência do fato, eu tenho a consciência de que estou matando o Tício? Ou a minha consciência ela está em erro? Entenderam ou não? É por isso que no erro de tipo você tem a exclusão do dolo. Porque você tem a exclusão de um elemento do dolo. Legal! Vem comigo aqui, não corre. Não corre. Eu estou falando de dolo, né? Aí tá falando, né? Aí, claro, se no erro de tipo invencível, exclui o dolo é a culpa. Se o erro de tipo vencível, vai excluir o dolo e o agente responde a título de culpa. Aí eu pergunto, no erro de tipo, seja vencível ou invencível, eu sempre não tenho a exclusão do dolo, sim ou não? Sim ou não? No erro de tipo, vencível ou invencível, eu sempre não tenho a exclusão do dolo, sim ou não? Sim. 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 É por isso que o professor Eugênio Zaffaroni chama o erro de tipo de cara de dolo negativo. Cara negativa do dolo? O que é a cara negativa do dolo? É o erro de tipo. Por quê? O dolo é sempre excluído. Legal? Estou jogando duro. Calma. Não corre, não. Não corre. Estou fazendo você entender. Vem comigo, então. Professor, tem que sempre ter os 2 elementos, né? Consciência e vontade. Exato. Exato. Olha aqui, o Tício. Veja, o Mévio abordou o Tício, deu uma arma de fogo na mão dele e falou, ô Tício, atira. Como assim, atira? Aí pegou um ferro em brasa e encostou. Ah, o Tício, caramba, vou atirar. Caramba, um ferro em brasa. Ele tem a consciência de que se ele atirar, ele vai produzir a morte da vítima? Sim ou não? Coloca aí. Sim ou não? Coloca aí. Sim ou não? Coloca aí. Ele tem a consciência de que se ele atirar vai provocar a morte da vítima? Sim, eu já tenho o primeiro elemento do dolo. Agora, ele tem a vontade?
ou ele acaba atirando em decorrência de uma coação física? Ele não tem a vontade. Se ele não tem a vontade, sai um elemento do dolo. Se sai um elemento do dolo, perceba bem. Esse agente da coação física, veja, ele não age com dolo. Se ele não age com dolo, e o dolo se encontra onde? Lá no fato típico, a conduta dele é considerada atípica. Viu como é que é um... Você vai montando isso, coação física irresistível, né? Conduta considerada atípica. Se fosse uma coação moral, perceba, se fosse uma coação moral, né, ali mediante grave ameaça, veja, a conduta seria típica, mas você teria uma exclusão da culpabilidade. Bacana? Exclusão da culpabilidade, né? Legal? Legal, né? Então, deu para entender? Deu para entender? Bacana. Elementos do dolo. Em apertada síntese. Isso aí. Inegibilidade contra adversa, né? Vamos lá? Vamos lá, né? Isso. Legal. Então, fica ligado, tá? Elementos do dolo, você mata diversas questões. Você tem que saber. Quando é que o cara vai... Né? Quando é que ele está agindo com dolo? Ele tem que ter os dois elementos. Bacana? Tranquilo? Aí o colega falou assim, não seria ausência da conduta? Perceba bem, a conduta ela pode ser o quê? Dolosa ou culposa? Bacana? Se eu estou excluindo o dolo, eu estou excluindo o quê, filho? Se eu estou excluindo o dolo, eu estou excluindo o quê? Perceba, né? A conduta ela é dolosa ou culposa? Se eu estou excluindo o dolo, eu estou excluindo o quê? Então, filho, né? Perceba bem. Não é isso? A ausência você tem que saber. Aí você tem que fazer ligações, né? Excluindo conduta, né? Conduta só pode ser dolosa ou culposa. Culposa, o cara não está agindo culposamente. Né? E a conduta, não é isso? Olha lá, ó. Né? Vai causar a ausência da conduta. No fato típico, você tem a tipicidade. Entendeu ou não? Tá pesada, professor? Tá não. Você está entendendo. Né? Quem já estuda um pouquinho já está entendendo. Beleza. Veja que o saudoso professor Leandro Fragoso, ele falava, dole a consciência e a vontade de realizar a conduta típica. Beleza? Legal. Por favor, erro de tipo vencível, invencível, exclui o dolo. Aí, né, filha, tem que ter aquele conhecimento um pouco básico, né? O erro de tipo, veja, não é uma aula de erro, eu só preciso falar disso aqui para eu poder entrar na pedra de toque. Né? Erro de tipo vencível, invencível, exclui o dolo. Só que o erro de tipo invencível, além de excluir o dolo, exclui a culpa. Né? E o erro de tipo vencível, perceba, exclui o dolo, mas o agente responde a título de culpa se previsto. Né? Não dá aqui para a gente voltar para dar aula de erro. Eu tenho que falar aqui porque eu tenho que entrar na pedra de toque. Eu estou desenhando. Eu já dei essa aula. Bem, vamos lá então. Teorias do dolo. Teorias do dolo. Veja. Não, desculpa não. Que isso? A gente está aqui aprendendo. A gente está aprendendo. Vamos lá. Vamos prestar aqui atenção. Teorias do dolo. Né? Teorias do dolo. Eu peguei pesado com a colega, desculpa. Porque eu falei o seguinte, a questão do conhecimento, né, de erro de tipo, vencível ou invencível, a gente já tem que ter. Não é isso? Eu só fiz aqui uma revisãozinha, porque eu estou aqui tratando de dolo. Né? Eu trouxe um exemplo da questão do erro de tipo, porque o erro de tipo exclui o dolo. Aí eu expliquei para vocês. Tranquilo? Legal. Bacana. Né? Desenhei, estou desenhando ainda, né? Porque eu tenho que entrar na pedra de toque. Eu estou desenhando. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Teoria do dolo, tá? Se liga, eu tenho a teoria da vontade. A teoria da vontade fala o seguinte, olha, para que haja o dolo, o agente tem que ter a consciência e a voluntariedade, não é isso? E perceba, e a consciência também do resultado. Ele tem que ter a consciência de que praticando aquela conduta ele vai chegar àquele resultado, não é isso? E além disso, ele manifestando a vontade dele. A teoria da vontade. Né? Consciência, voluntariedade e consciência do resultado. Teoria da vontade. A teoria da vontade é o seguinte, resumidamente. Dolo é a vontade dirigida ao resultado. Dolo é a vontade dirigida ao resultado. Né? Eu quero matar o Tício, né, mediante disparo de arma de fogo e realizei os disparos de arma de fogo e provoquei a morte da vítima. Teoria da vontade. Eu tenho uma segunda teoria e eu vou chamar muito a sua atenção para essa teoria, porque essa teoria pode cair numa questão discursiva e você, né,
saber desenhar, como você vai trabalhar ela com o examinador. Eu tenho uma outra teoria que eu vou chamar de teoria da representação. O que é a teoria da representação? A teoria da representação, perceba, ela trabalha o seguinte, ela fala o seguinte, olha, para que haja dolo, basta que o agente tenha previsto o resultado. Peraí, professor, teoria da representação, basta que ele tenha previsto o resultado? Mas peraí, porque olha só, eu tenho uma situação, professor, que eu vou te dar um exemplo, vê se você me entende. Becano, vai lá. Ó, tem um cara, né, que ele tem uma habilidade tremenda, ele trabalha num circo. E aí ele fica lá lançando facas. Veja, professor, que ele prevê o resultado. Prevê. Professor, mas ele acredita nas habilidades dele que ele vai evitar que o resultado aconteça. Sim. E o nome disso, professor, é culpa consciente. Não é isso? Culpa consciente. Então como é que... Peraí, professor, então você está falando? Essa teoria da representação, caramba! Exatamente isso. A teoria da representação, ela não admite a culpa consciente, joguei duro com você. Entendi agora. Teoria da representação, não há como você trabalhar a culpa consciente. Porque tanto na culpa consciente como, veja, na questão do dolo eventual, perceba bem que o agente, na culpa consciente, o agente prevê o resultado, não é isso? Mas ele, veja, ele acredita que vai evitar que o resultado aconteça. Ou numa questão de dolo eventual, você também tem a previsão do resultado. E ele, inclusive, assume o risco. Então, na teoria da representação, eu não posso trabalhar a culpa consciente. Não há diferença entre dolo eventual e culpa consciente na teoria da representação. Porque ela fala o seguinte, vem cá, ele fez a previsão do resultado? Fez. Doloso. Não, mas ele acreditou nas habilidades. Não interessa. Teoria da representação. Basta que o agente possa prever o resultado. Teoria da representação. Então, perceba bem, se o Código Penal, né, veja, se nossa doutrina, veja, ela admite a diferença entre culpa consciente e dolo eventual, perceba, vai cair na sua prova. É admissível a aplicabilidade da teoria da representação, né, direito penal brasileiro? Aí você vai desenhar, mano. Né? Não. Né? Não, porque se eu adoto a teoria da representação, que basta só prever o resultado, eu não tenho como diferenciar dolo eventual de culpa consciente, joguei duro com você. Por quê? Veja, basta que haja previsão do resultado. Entendeu? Tranquilo? Representação? Nunca vai marcar. E se pedir na discursiva, desenhe pedra de toque nele. Entendeu? Bacana. Tranquilo. Eu tenho uma terceira teoria que eu vou chamar de teoria do assentimento, teoria do consentimento, também conhecida como teoria da assunção. O que quer dizer essa teoria? Essa teoria diz o seguinte, olha, tem que ter o conhecimento, não é isso? Tem que ter a previsão e, além disso, a gente tem que assumir o risco da produção do resultado. Professor, agora, peraí. Essa questão de assunção de risco, eu aí deixa eu jogar duro. Deixa eu jogar duro porque aqui já se fala em dolo eventual. Dolo eventual, né? É a teoria do assentimento, do consentimento ou da assunção. Legal? Veja que o legislador entende o seguinte, perceba bem, que a questão de consentir, perceba, é um modo de querer. Sim ou não? Consentir está querendo, né? Consentir. É um modo de querer. Se é um modo de querer, ele dispensa o mesmo tratamento penal ao dolo direto e ao dolo eventual, que é uma espécie de dolo indireto. Deu para entender agora? Por isso que ele dispensa o mesmo tratamento. Aquele que age com dolo direto ou age com dolo indireto na modalidade eventual, perceba, recebe o mesmo tratamento penal. Porque consentir é um modo de querer. Doutrina nesse sentido. Pois bem, pedra de toque ainda não. Veja, professor, então qual a teoria, né? Ou quais as teorias o Código Penal adotou? Perceba então que o Código Penal ele trabalha com duas teorias. Legal? Ele trabalha com a teoria
Ele trabalha com a teoria da vontade, né? Aqui, ó, artigo 18, inciso 1. Doloso quando a gente quis o resultado. Teoria da vontade, ele quis o resultado. Só essa teoria? Não. Também trabalha com a teoria do consentimento, assentimento ou teoria da assunção. Quando ele diz ou, assume o risco de produzi-lo. Então, o Código Penal adotou as duas teorias, do assentimento, da vontade, do assentimento, ou consentimento ou da assunção. Legal, não entra aqui a teoria da representação, não. E aí eu expliquei por quê, inclusive. Bacana? Se você adota a teoria da representação, você não tem como diferenciar culpa consciente do dolo eventual. Desenhado. Desenhado. Bem, estou desenhando. Perceba, então, isso. A gente vai aqui no linguajar, bate-papo, a gente vai aprendendo um com o outro aqui, né? Vamos lá, então. Zuki didático. Desenho, pedra de toque. Perceba, então, que dolo, eu posso ter dolo direto e dolo indireto. Veja que no dolo direto, perceba, o agente, veja, ele quer que o resultado ocorra, tá? Com o desenho da sua conduta, não é isso? Dolo direto, então o Tício atirou, né? Veja, dolo direto, ele atirou para que o Mévio, né, corresse a morte do Mévio através de disparo de arma de fogo, né? Agiu com dolo direto. Não é isso? Ele quer o quê? Praticar a conduta descrita no tipo penal. Beleza? É o dolo direto. Legal. Veja que eu tenho o dolo direto e o dolo indireto. Eu estou tratando do dolo direto. Veja que há quem faça uma divisão no dolo direto, dizendo que há dolo direto, né, de primeiro grau. E também há o dolo direto de segundo grau. Veja que os mais clássicos, como o Damásio de Jesus, como o professor Mirabete, são os clássicos, veja que eles não admitem essa divisão. Para eles, você tem o dolo direto e dolo indireto. Esse negócio de primeiro e segundo grau é moderno, bacana, tranquilo. Veja então que dolo de primeiro grau seria esse dolo direto, legal? Seria o dolo direto, né, de primeiro grau. Seria quando o agente realizou um disparo de arma de fogo para atingir a vítima, produzir a morte da vítima. É um dolo direto. Legal? Bacana. E veja que há também, tá, doutrinadores defendendo a existência do dolo de segundo grau. O que vem a ser um dolo de segundo grau ou dolo de consequências necessárias? Dolo de segundo grau, perceba bem, compreende o que? Os efeitos secundários. Não é isso? Veja que o Tício ele quer matar o Mévio. O Mévio se encontra dentro de uma embarcação e veja que tem outras pessoas dentro daquela embarcação. E ele fala o seguinte, veja, ele até representa, né? Ele representa. Ele fala, olha, como efeito colateral, veja, outras pessoas necessariamente irão morrer. Bacana? Mas a mim eu quero matar o Tício, mas como efeito colateral outras pessoas irão morrer. E ele coloca aquele explosivo. Produz, né, a explosão, ocorre a explosão, ele mata quem ele queria e, veja, por repercussão, mata outras pessoas também, como um efeito colateral. E isso, exemplo também da bomba do avião, aqui eu falei da embarcação. Veja que em relação ao Tício, o dolo é de primeiro grau. Em relação às pessoas que se encontravam na embarcação, eu tenho um dolo direto de segundo grau. Em relação ao Tício, dolo direto de primeiro grau. Em relação às pessoas que se encontravam na embarcação, eu tenho dolo direto de segundo grau. Ou seja, consequências necessárias. Beleza? Tranquilo. Veja que hoje já se desenha, inclusive, o dolo de terceiro grau. Dolo de terceiro grau. O que seria um dolo de terceiro grau? E se eu falei que de segundo grau é de consequências necessárias? Perceba bem, dolo de segundo grau também é chamado de dolo de dupla consequência necessária. Dupla. Dupla por quê, professor? Perceba, eu dei o exemplo da embarcação, beleza? Veja, agora a vítima é uma outra pessoa, perceba bem, é a mulher do Tício, ela está grávida, não é isso? Então, veja, ele coloca o explosivo, mata a mulher, né? Primeiro grau, mata as pessoas que se encontram na embarcação. Segundo grau, e provoca o aborto da vítima. Em relação ao aborto da vítima, eu tenho o dolo de terceiro grau.
Bacana, tranquilo, ou também chamado de dolo de dupla consequência necessária. O de terceiro grau, porque o de segundo grau, veja, é dolo de consequência necessária. E agora eu tenho o dolo de segundo grau. Você tem alguns doutrinadores agora, eu ia falar, né? Falando em relação aos gêmeos, né? Trabalhando aí com uma questão de dolo de quarto grau. Tá? A gente tem poucos textos aí produzidos. Poucos textos produzidos nesse sentido. Beleza? Eu acho difícil cobrar o dolo de quarto grau, né? Eu acho. Na prova ele vai pedir muito de primeiro e segundo grau, tá? Em relação aos gêmeos, realmente, você já tem alguns autores aí jogando um dolo de quarto grau. Bacana? Bem bacana. Tá. Perceba então no que eu vou falar. Perceba no que eu vou falar agora. Veja que eu vou fechar, tá? Vou fechar, falei do direto. Primeiro, segundo, terceiro grau, ainda tem esse quarto grau aí, que alguns textos estão sendo produzidos, mas veja, você ainda não tem muita coisa, né? Alguns autores falando que seria aí quando a morte de gêmeos, enfim, já vi coisas nesse sentido aí. Bem, mas prova mesmo, pessoal, cobra do primeiro e segundo grau. E algumas provas com o Ministério Público cobra do terceiro grau. Tá. Veja então que eu também tenho o dolo indireto. Falei do dolo direto, agora eu vou falar do dolo indireto. Dolo indireto, eu tenho o eventual e o dolo alternativo. Dolo eventual, eu já tinha falado, né? Veja, o agente, ele não quer diretamente o resultado, mas ele aceita a produção daquele resultado. Não é isso? É um dolo indireto. Aí eu estou falando do dolo eventual, que é uma espécie de dolo indireto. E eu tenho o dolo alternativo. O Tício atira no Mévio. Veja, ele pensa o seguinte, olha, se matar ou se lesionar, bacana. Os dois resultados, veja, eu desejo um ou outro. É um dolo alternativo. E eu pergunto para você, professor, se ele atirar então e lesionar, por que crime ele responde? Como assim? Porque olha só, ele queria uma coisa ou outra, então se ele não matou, ele lesionou, e aí? Por que crime ele responde, professor? Num dolo alternativo. A vítima não morreu, foi lesionada. E ele agiu com dolo alternativo. Perceba bem, né? Teoria da vontade. Ele queria um resultado mais grave também. Então, muito embora a vítima tenha sido lesionada, vai responder por tentativa de homicídio. Joguei duro com você. Bacana? Legal? Dolo alternativo. Legal? Sempre pelo mais grave. Legal? Bacana? Bomba de coraçõezinhos agora que eu vou na pedra de toque. Desenhei. Agora eu entro na pedra de toque. Eu, inclusive, já dei essa aula, por isso que eu fui mais rápido, né? Tem aí, tá certo? Eu agora vou na pedra de toque. O que é um crime em ricochete? O que é um crime em ricochete? O que é um crime em ricochete? Perceba bem. Eu coloquei o explosivo na embarcação, queria matar o Tício, e por repercussão, por ricochete, eu matei outras pessoas também. E aquela consequência era necessária. Crime em ricochete é aquele crime praticado com dolo de segundo grau. Joguei duro com você. Segundo ou terceiro grau. Bacana? Veja que o outro crime ele ocorre ao ricochete. Né? Veja, bate lá e acabou acertando as outras pessoas também. Crime, isso. É um crime praticado com dolo direto de segundo grau. Crime em ricochete. Isso, dolo de segundo grau. Bacana, exatamente. Aí agora eu falo que é um crime em ricochete. É um crime praticado com dolo de segundo ou de terceiro grau. Bacana? É um crime em ricochete. E aí, por que ricochete? Porque acerta um e acaba acertando o outro também. Né? Bate, tum. Crime em ricochete. Legal? Fica ligado, crime em ricochete, né? Crime em ricochete, crime praticado com dolo de segundo grau, bacana, ou com dolo de dupla consequência, ou com dolo de segundo grau, ou um dolo de consequências necessárias, ou com dolo de terceiro grau, também chamado de dolo de dupla consequência necessária. Bacana? Seria mais uma denominação do dolo de segundo grau, isso, exato. E que também vai servir para o terceiro grau também. Bacana, então, joguei duro, né? Não poderia chegar aqui, professor, crime em ricochete, dolo de segundo grau, não faço isso. Eu desenho, preparo a sua cabeça, pedra de troque. Hoje tinha que ser um preto, né?
Bacana, então, crime em ricochete é isso, né? Crime em ricochete. Chicoteia. Ricochete, crime em ricochete. Não faça confusão com a responsabilidade penal por ricochete, por empréstimo, por procuração, que usa também esse nome ricochete, porque, veja, lá nos crimes ambientais, né, com a teoria da dupla imputação, você tem que imputar na pessoa física e também na jurídica, ó, ricochete. Tá? Veja que a dupla imputação, a necessidade da imputação, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física, simultaneamente, veja STF e STJ no sentido que não há mais a necessidade, andando de mãos dadas agora, STF e STJ. Legal, então, jogamos duro, né? A gente fica aí nesse nível de pegada, não tem para ninguém, beleza? Dentro da nossa humildade a gente vai caminhando. Ailton Zucca em Salvador, dentro da humildade, no dia 19 de novembro, né? Veja, você que quer participar, tem que entrar em contato com o telefone 071 9960 05234. 071 9960 05234. Beleza? Ailton Zucca em Salvador, o aulão que a gente vai fazer lá em exercício, vamos jogar duro lá em Salvador. E também tem aqui o aulão sobre inquérito policial em Porto Alegre, dia 5 de novembro. 5 de novembro, uma mega palestra sobre inquérito policial. Segura aí que tem mais informação, não sai da live não, hein? Vou dar mais uma definição aí. Vai ser uma palestra sobre inquérito policial à luz da jurisprudência do STF e STJ. Vou jogar duro, bacana? Vou jogar duro lá em Porto Alegre, dia 5 de novembro, beleza? Professor, eu quero participar desse aulão de Porto Alegre. Aí você tem que entrar em contato com o telefone 9140-5454. 9140-5454, o código é 55. Legal? Bacana, então. Deixa eu ver se eu não deixei passar nada aqui. Eu falei, né, do dolo colorido, falei do dolo normativo, aproveitei dele uma ricocheteada. Falei do Zaffaroni, né? Cara do dolo negativo, expliquei, joguei duro. Falei tudo. Rapidinho, 2 toques. Longe de dar uma aula de dolo, não foi isso, né? Porque, veja, eu teria que falar muita coisa. Perceba, mas tive que desenhar para falar o que é um crime em ricochete. Bacana? Legal, né? Ontem a gente falou que seria O que acontece? Eu falo tanta coisa, cara. O que eu falei ontem, né? O que eu falei ontem? Ontem eu falei sobre o quê? Crime em curto-circuito, né? Tá lá, né? Eu dei uma desenhada lá no crime... Mas eu vou falar pra vocês, é covardia, né? É covardia. Ih, entrou uma música aqui, rapaz. É isso, né? Vamos partir? Show de bola, galera. Para, irmã, você tem aí o dolo colorido para eu anotar aqui, por gentileza. Tá, peraí. Ele quer saber o dolo colorido. Veja, dolo colorido. Por que falar dolo colorido? Eu estou falando o seguinte, que o dolo lá na concepção clássica, veja, além da consciência, o agente tem que agir com a consciência de saber que a conduta dele é ilícita. Ou seja, aí ele tem que ter a consciência da ilicitude do fato. Bacana? E já que ele tem que ter a consciência da ilicitude do fato, não apenas a consciência, esse dolo não é um dolo natural, é um dolo normativo, é um dolo maquiado, é um dolo colorido. Entenderam? Por isso que eu chamo dolo colorido. É um dolo que você tem que ter consciência de que, por exemplo, que atravessar a rua é crime. Entenderam? Que atravessar a rua é uma conduta ilícita, melhor falando. Beleza? Tranquilo, então? Bacana, né? Legal, então. Bacana, então. Joguei duro, né? Gostaram? Bacana. Para você. Aulão premonição. Aulão premonição, dia 15 de outubro, hein? Aqui em Goiânia, hein? Quero todo mundo lá, hein? Tamo junto. É isso aí. O cara tá dançando aqui zomba aqui, ó. Não posso mostrar isso pra vocês, não. Vamos lá. Valeu. Vamos lá, vamos responder o que vocês querem perguntar aí. Sem dúvida, né? Deu pra entender? Isso. Valeu, então.
Já fui bom nisso. O cara ali tá mandando mais do que eu, ó. Tá dançando pra caramba. Ó, olha só como o cara manda bem. Ó. É, ó, parece que os últimos, mano. Isso é que zomba. É que zomba. Fica esperto. Pode dar mole. É isso aí, galera. É que zomba, né? Joga duro, bicho. Com essa do jogo duro também, né, man? Ah, mano, tem que jogar duro, né? Eu fico aqui, né, estudando os passos e tal. Eu tô meio fora da dança, né? Então tem que chegar lá no pode dar mole. O cara joga duro. Não brinca não. Vamos lá. Travou, né? O cara manda. O cara dança. Ele joga duro. A minha também dança, ó. Olha lá. Aí, ó. Vocês adoram, né? Ele joga duro, não dá pra competir não. Vamos lá, vamos estudar, pô. Vamos lá, vamos estudar. Esse negócio de dança pra lá. Que zomba é jogo duro, parceiro. Que zomba é jogo duro. As damas, né, que tem namorados, vejo os namorados não deixam as damas dançarem. Por isso, né, acha que né, tem aquela sensualidade da kizomba. Mas veja, é só uma dança, não tem nada a ver, né? Mas aí os namorados são ciumentos, né? Se o cara não for da dança, o cara não admite uma parada dessa. Mas veja, tem a ética, pode ficar tranquilo. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu ir embora. Acabar de estudar aqui Paulão Premonição Goiânia. Já estou estudando tudo de novo, né? Eu já falei para vocês que eu tenho que estudar tudo de novo, que eu esqueço tudo. Já falei, né? Tô aqui com as provas do CESP, cara. Todas as provas do CESP, as últimas provas, né? Preparando o aulão Premonição Goiânia. Preparando o aulão Premonição Goiânia. Tá aqui para ver a prova de Pernambuco. Tá aqui, Espírito Santo e só prova do CESP aqui para escolher as melhores questões para jogar duro lá. É por isso que fala assim, professor, consegue acertar as questões? Não é isso, a gente faz um trabalho de pesquisa, né? Eu não brinco com sonho, né, pessoal? Eu vou falar para vocês, estou cansado, estou aqui fazendo aqui minhas questões, parei aqui para jogar duro, mas veja, perceba bem, né? Pesquisa, tudo do CESP, todas as últimas provas do CESP. É por isso que o aulão Premonição tem essa diferença, né? De ser um aulão diferenciado, porque o professor, ele não vai para lá, não vou para lá. Às vezes vocês ficam olhando, o Zuki tá lá tomando a cervejinha, ele tá tomando a cervejinha dele, mas pode ter certeza que ele já jogou duro. Ele tá ali já para dar aquela relaxada, ele tá ali, mas a atenção dele tá lá na prova, lá no aulão. Bacana? Bomba de coraçõezinhos, então, né? Pra gente ir embora. Legal? Já viram aí a cara dançando, né? Então perceberam, né? Tá jogando mais duro que eu, que não tô podendo treinar, né? Mas tá tudo certo. Um abraço pra vocês aí, né? Hoje a aula foi boa? Gostaram da aula aí? Gostaram da aula? Isso, deu pra, né? Começou a entender? Viu por que lá no erro? Entendeu, pessoal? Porque é o seguinte, o erro de tipo exclui o dó, mas exclui por quê? Entenderam? Quando você começa... Aí você começa a desenhar, pô, começa a raciocinar. Aí não tem mais pegadinha, bicho, que vai te pegar em prova. Porque você começa com, caramba, é um quebra-cabeça, né? Aí, ó, dolo é dolo, né? Veja, aí a conduta, aí se não tem conduta, aí, ó, como é que eu vou ter a tipicidade, o fato típico, melhor dizendo, né? Entenderam? Então é isso, pô, você tem que saber. Se você não sabe onde fica, né? Tem que saber onde se encontra, né? Alocada ali, cada estrutura, como é que funciona isso? Quando você começa a entender como funciona, quando cai uma questão de prova, você é técnico, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse cara está agindo com dolo? Peraí, para agir com dolo ele tem que agir com consciência e vontade.
Questão apresenta aqui que ele está agindo com consciência. Ó, tá. Pelo que eu estou vendo aqui, tá. Vontade também. Ó, esse cara tem dolo. Entendeu? Já que ele tem um dolo, vem cá, agora eu tenho que verificar se essa conduta aqui dele, porque se ele tem dolo, eu já tenho um fato típico. Tá, mas eu ainda não posso raciocinar com crime. Por que eu não posso raciocinar com crime? Porque o fato típico, perceba, numa concepção finalista, veja, eu tenho uma estrutura do crime. Fato típico, não é isso? Antijurídico, veja, num conceito tripartido, vai ser fato típico, antijurídico, culpável. Então eu já tenho uma estrutura do crime. Agora deixa eu verificar se ele não está agindo acobertado por uma excludente de licitude. Porque se ele está agindo acobertado por uma excludente de licitude, eu não tenho um crime. Porque vai sair uma estrutura do crime. Entendeu? Então você tem que saber. Viu com dolo? Viu. Agora verifica se não tem uma excludente. Entendeu? Professor, não tem excludente. Beleza. Tranquilo. Se você analisar num conceito tripartido, ainda não tem crime. Por quê? Você tem que verificar se esse cara é imputável. Se ele tem culpabilidade, porque a culpabilidade faz parte da estrutura do crime, num conceito tripartido. Num conceito bipartido, você já pode dizer que ele praticou crime. Agora, você vai verificar se é possível a aplicabilidade da pena, né? Porque, veja, tem que verificar se ele tem culpabilidade, a aplicação da pena. Que no conceito bipartido, o crime é fato típico antijurídico, culpabilidade, pressuposto da pena, joguei duro. Entendeu ou não? Bacana. Então você tem que saber, né? Você tem que saber. Você não pode sair igual um doido, pô. Você é técnico, entendeu? Estão escrevendo alguma coisa que eu não estou vendo nada aqui. Bacana. Bacana, não estou mais vendo nada aqui que para mim apagou. Só tem uns coraçõezinhos bombando aí. Beleza, como eu não estou lendo o que vocês estão escrevendo, bomba de corações então. Bomba de corações, se vocês puderem, bomba de corações, que aí é uma resposta que eu vou estar sabendo que vocês pelo menos estão me recebendo. Se bombar de corações, vai... Ah, bombou de corações. Eu não estou recebendo a mensagem de vocês. Desculpa não estar podendo responder. Isso. Entenderam como você tem que pegar uma questão de prova? Isso, técnico. Seja técnico. Seja técnico. Entendeu? Seja técnico. Analisa. Veja se tem dolo. Tem dolo? Pera aí agora. Deixa eu verificar se não tem uma excludente de licitude. Entendeu? É isso. É isso. Depois deixa eu verificar aqui se tem uma questão de culpabilidade, exclusão de culpabilidade. Entendeu? É assim, estrutura. Você não pode sair igual um louco. Ah, que exemplo? Que porra de exemplo? Sai de exemplo, meu irmão. Seja técnico, saia de exemplo. Você não precisa de exemplo, você é técnico. Você sabe quando o agente vai agir com dolo, tem que ter consciência e tem que ter vontade. Não é isso? Você sabe quando ele está amparado por uma excludente de licitude. Porque, veja, você tem que ter os requisitos na excludente de licitude. Não é isso? Saber quando ele está agindo uma legítima defesa, se os meios, veja, que ele está lançando mão, né, se os meios são proporcionais. Não é isso? É isso que você tem que saber, meu irmão. Você tem que saber. Porque se você não sabe, aí você quer fazer prova de direito penal, meu irmão, você vai ganhar na cabeça. O cara coloca um exemplo, nada a ver, e você vai lá, não, que eu vi exemplo no livro. Que porra de exemplo, meu irmão? Né? Igual aquela questão lá, que pô, todo mundo coloca lá o delegado, não coloca lá na tortura omissão, mas não é só o delegado, não. Veja, a questão fala, né? Quem tinha o dever de evitar ou apurar. Não é isso? Então, veja, o pai que fica assistindo a mãe torturar um filho, a tortura castigo, ele tem o dever de evitar, como garante. Se ele não evitou, ele vai responder na tortura castigo, na tortura omissão, melhor dizendo. Entenderam? Então, você tem que ficar esperto, sai de exemplo, seja técnico. Quando você é técnico, você começa a raciocinar. Entenderam? Porque, por exemplo, lá na tortura, ainda falando de tortura confissão, você fica, o policial torturando o suspeito, mas não é só não. Veja que se um devedor tortura um credor tortura um devedor para ele assinar uma confissão de dívida, eu tenho a tortura confissão. Aí, confissão de dívida. Aí você fica, mas o cara não é policial, mas o que foi torturado não era suspeito, não cometeu... Meu irmão, pelo amor de Deus, sai disso. Seja técnico, beleza? É apenas um toque que eu dou para vocês. Eu não estou lendo aqui mais o que vocês estão escrevendo, deve ter travado. Eu estou indo embora. Deixa eu ver aqui, apareceu alguma coisa? Não está aparecendo para mim aqui. Crime de tortura. Isso, agora começou a aparecer aqui as mensagens. Começou a aparecer algumas mensagens aqui. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Que agora, jogando duro, começou a aparecer as mensagens. Vocês entenderam o que eu falei antes aqui? Porque eu não estava vendo vocês aí. Na questão que você tem que ser técnico, pegar uma questão de penal, né? Vai com calma, vai com tranquilidade, pô. Você está sabendo. Né? Agora você tem que entender bem, parte geral, né? Entender a questão da teoria do erro. Tem que entender bem. Bacana? Entendeu? Aí você vai caminhando.
Vai desenhando. Ó, vou te falar, se você pega uma prova discursiva, você pega a Zuc didática, ou seja, desenho em pedra de toque, você pode até errar na pedra de toque, mas só pelo seu desenho, cara, o cara não vai te tirar todos os pontos, não. Vai por mim, tá? Vai falar, meu irmão, pô, mas tu desenhou bonitinho, só errou aqui na pedra, mas tá, seguinte, tá, não vou te dar 0 não, porque, pô, eu tenho raciocínio jurídico. O cara faz isso. Ele vai considerar, entendeu? Que você demonstrou conhecimento. Agora você é raso. Delegado não pode ser raso. Delegado tem que ter conhecimento, né, jurídico. A Lei 12.830 requer que o delegado de polícia tenha um conhecimento técnico jurídico, não é isso? Então você, quando apresenta para o examinador, você tem conhecimento técnico jurídico, você começa a falar de dolo, né, antes mesmo de entrar lá na dupla consequência necessária, se for o caso, você tem que jogar duro. Como é que ele falou? Inexigibilidade de conduta adversa. Por que usar o termo inexigibilidade de conduta adversa? Veja que a exigibilidade de conduta adversa é para o cara receber a pena. A sociedade exigia dele uma conduta adversa. Entenderam? É para ele receber a pena. Por isso que a inexigibilidade de conduta adversa exclui a culpabilidade. Deu para entender? Tá. Vamos lá. O Tício furtou uma bicicleta, beleza? Furtou uma bicicleta, beleza. Fato típico, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, vamos raciocinar. Vamos lá. Ok, fato típico, joga aí, fato típico. Coloca aí, vamos lá, pô. Sim, fato típico, beleza. Eu falei que o Tício furtou a bicicleta, por exemplo, para vender, para comprar alimentos. Falei alguma coisa nesse sentido? Falei isso? Ou falei que ele furtou aquela bicicleta, por exemplo, para prestar socorro para a mãe dele, colocar a mãe dele na bicicleta e levar para o hospital? Falei isso? Não. Então, fato típico antijurídico. Beleza? Tranquilo. Vamos raciocinar com o conceito bipartido? Vou raciocinar o conceito bipartido. Fato típico quanto jurídico. Quero o conceito bipartido, tá? Tá. Culpabilidade. Então ele já cometeu crime. Agora eu vou verificar se eu posso aplicar a pena. Beleza? Tá? Aí eu tenho que verificar se ele é imputável, né? Se ele tem um potencial conhecimento da licitude do fato. Não é isso? Ele tem 18 anos. É imputável. Olha, ele não está acometido de nenhuma doença mental. Então ele tem um potencial conhecimento da licitude do fato. E agora eu tenho que verificar se aquela conduta dele ali, veja, eu tenho que verificar se há exigibilidade de conduta adversa. Como assim? A sociedade pergunta para ele, será que a sociedade poderia exigir dele uma outra conduta? Sim ou não? Sociedade poderia exigir dele uma outra conduta? Porque o pressuposto é exigibilidade de conduta adversa. Aí a sociedade, né? Eu posso exigir do Tício uma outra conduta? Sim ou não? Sim ou não? Posso? Posso. Qual seja? Não furtar, parceiro. Não furtar. Ah, eu posso exigir. Exigibilidade de conduta adversa. Era exigível uma conduta adversa? Sim. Qual? Não furtar. Então, aplica a pena. Entenderam? Eu tenho os 3 elementos. Quando eu tenho uma inexigibilidade de conduta adversa, é uma outra coisa. Vamos lá, então. Coação moral irresistível. Irresistível. Vamos lá. Coação moral irresistível. Veja. Vamos lá. Isso. Elemento... Não. Tá lá na culpabilidade. Né? Vamos lá, então. Agora... Então, quando é exigível, há crime, e quando é inexigível, não. Quando é exigível, veja, ele recebe, né, a aplicação da pena. É questão de culpabilidade. Não adianta querer entender parte geral agora. De culpabilidade agora. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aí? Coloca aí. Será que é só o colega? Né? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Da exigibilidade de conduta adversa. Quem é que está entendendo? Veja, então, olha lá, tranquilo. Agora, vamos lá na coação moral irresistível? Vamos lá, professor, coação moral irresistível. Está sob ameaça, sob ameaça, sob ameaça, sob ameaça. Vamos prestar atenção aqui, senão não vai entender. O cara está sob ameaça, beleza?
Tá, aí ele atirou, matou a vítima, matou. Como assim, professor? Não, tem um cara que está apontando uma arma para ele. Ele está, né, aqui numa coação moral, beleza? Então agora vamos aqui falar da coação moral. Ele atirou. Professor, ele atirou, bacana. Fato é típico? Mataram alguém, né, professor? É atípico. Beleza, eu tenho um fato típico. O fato é antijurídico? Professor, ele atirou, ele estava sendo ameaçado, mas ele não estava amparado pelo excludente de ilicitude. O fato é antijurídico. Ele tem 18 anos? Professor, ele tem 18 anos. Então ele tem imputabilidade, que agora eu já estou analisando se eu posso aplicar pena nele. Tá? Ele, na hora, no momento lá, ele estava cometido por uma doença mental? Não, professor, ele só estava sob grave ameaça. Mas ele sabia, tinha potencial conhecimento da ilicitude do fato. Bacana, legal. Então, veja, então eu tenho imputabilidade, ele também tem um potencial conhecimento do ilicitude do fato. Aí eu pergunto para você, exigibilidade de conduta adversa, ele tinha? Tinha exigibilidade, a sociedade poderia exigir dele uma outra conduta? Será que a sociedade pode exigir uma outra conduta de uma pessoa que está com a arma apontada na cabeça? Não. Se não pode exigir, veja, se não pode, né, exigir, então eu tenho uma inexigibilidade. E se eu tenho uma inexigibilidade de conduta adversa, exclui a culpabilidade. Ou seja, ele praticou um crime, mas não é punido. Por quê? Porque eu tenho uma inexigibilidade. Entendeu? Para que ele seja punido, eu tenho que ter a exigibilidade. E não a inexigibilidade. Deu para entender agora? Deu para entender isso ou não? Jogou duro. Jogou duro, né? Sim, então já entenderam? Sim, entendeu. É isso, né? Bacana. Vamos lá então. Vou nessa. Deu para entender, né? Bem claro. Isso, entenderam? Então, viu como é que eu vou analisando em todas as etapas? Caraca, entendi. É isso aí. Entendeu? Exigibilidade é para aplicar a pena. Aí você tem que ver se era exigível ou era inexigível. Se for inexigível, não pode aplicar a pena. Por quê? A inexigibilidade exclui a culpabilidade. A exigibilidade proporciona a culpabilidade. Beleza? Joguei duro com você. Deixa eu ir embora que eu fico aqui apaixonado com esse negócio de dar bizu. Pessoal, vou botar aqui minha musiquinha, né? Até mais, hein? Depois dá uma estudada nessa parte aí, na doutrina. Valeu? Adelante focado. Vamos lá, adelante focado, jogando muito duro. Bacana? Você é fera aqui, nada, apenas um colaborador. Apenas um colaborador. Legal? Professor Zu, como é a jornada de trabalho? Depois a gente fala sobre isso na sua jornada. Você tem algum cupom de desconto? Mas como desconto? Já demos desconto aí já pra galera. Bacana? Tchau. Vocês não são mole. Eu começo a conversar com vocês aqui, eu não paro. Isso. Fera. Tamo junto. Sou Adelante focado, jogando muito duro. Adelante.